A todos com a paz do Senhor, que vos fala aqui é o presbítero irmão Eliseu, da Igreja Assembleia de Deus Ministério do Belém, setor 6, ao qual nós temos como pastor Almori e os superintendentes da Escola Dominical Felipe Kaiser e irmão Sebastião. Está aqui comigo, ao meu lado aqui, o diácono Edmilson e o nosso co-pastor da nossa igreja, o pastor Aguinaldo. Vamos dar início aqui à Escola Dominical, a lição número 2, a sublimidade das bênçãos espirituais de Cristo. O texto nos diz assim: Bendito, ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 3. A verdade prática nos diz: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. O livro de Efésios é direcionado à igreja do Senhor e fala das bênçãos espirituais. Vamos dar a introdução aqui na lição, continuidade, vamos falar aqui um pouquinho da introdução. Nesta lição vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos desde a eternidade. Aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso que, na carta, o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do ministério que estivera oculto desde todos os tempos. Ele nos convida a louvar, a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Então, nessa lição, nós vamos aqui ver que, lá em Romanos 3:23, porque todos pecaram, destituídos da glória de Deus. Então, Romanos 3:23 nos fala que todos pecaram, estamos restituídos da glória de Deus. E em Romanos 6:23 nos fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, nós temos aqui a introdução, vamos falar aqui que todos pecaram, todos estão restituídos da glória de Deus. A nova posição em Cristo. A você que sintonizou agora, estamos aqui na Rua Lourival Paulino, Assembleia de Deus Ministério do Belém, setor 6, o qual tem o pastor local, pastor Mauri, e o co-pastor, pastor Aguinaldo. A nova posição em Cristo. No passado, estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Então nós temos o privilégio de estarmos aqui hoje, porque o Senhor outorgou aqui a salvação para mim, para você, para nós que estamos aqui neste mundo, esses quase 8 bilhões de habitantes na face da terra. Então a nova posição em Cristo. Estamos aqui na primeira parte que se chama a doxologia. Doxologia, ela do grego doxa, glória, mais logia, que é a palavra significa manifestação de louvor e enaltecimento a Deus através de expressões de exaltemos, Deus seja louvado, aleluia, e hinos. A doxologia não pode ser desassociada ao que? A verdadeira adoração. Então nós temos aqui a verdadeira adoração, a doxologia, mas a doxologia não pode ser desassociada com a adoração ao Senhor. Então, a adoração do Senhor, ela tem que ser livre, voluntária, do coração, do espírito e da alma. Inclusive, a palavra do Senhor nos fala que os verdadeiros adoradores adorarão o Espírito em verdade. Vamos lá, prosseguindo. Então, a doxologia, ela vem da palavra grega, como nós já falamos, significa glória, e logia, palavra, significa manifestação de louvor. Nós estamos enfatizando aqui, enaltecimento a Deus através de expressões, exaltações e hinos. Quando você louva o Senhor com hino, eu mesmo particularmente, muitas vezes nós sentimos já um hino da harpa, que nós cantamos aqui na nossa igreja, e eu expresso minha alegria, a minha exaltação ao Senhor através dos hinos da harpa que são inspirados pelo Espírito Santo também. Bendito significa digno de louvor. Estava até comentando com o pastor Aguinaldo aqui antes, nós já entramos aqui
nessa gravação que bendito significa digno de louvor. Então quando você fala bendito é o nome do Senhor, digno de louvor é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos aqui o Salmo 103, verso 7, que fala: fez notórios seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Quer dizer, quando ele fala feitos, conheceu a mão do Senhor, né? Pelos milagres, pelas maravilhas que ele foi feito no deserto, né? Agora, Moisés conheceu o coração, a mente e o coração do Senhor, né? É profundo, glória a Deus. Então nós temos aqui a primeira parte, nós estamos falando da doxologia, né? Após expor os versículos, a abertura da epístola 1 e 2, o apóstolo Paulo expressa, né, ou apresenta uma sequência de textos que se caracteriza pela verdadeira adoração, a bondade ativa de Deus. Ele começa pela frase: bendito, ó Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, onde bendito significa digno de louvor, né? Nós já falamos, e digno de louvor é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos continuar aqui na primeira parte. Nós estamos aqui, você que sintonizou agora, tá? Nós estamos falando aqui da lição número 2, tá? A sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Ó, o apóstolo dá sequência até o versículo 14, por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Nesse trecho bíblico, trata de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição da seguinte refrão: para louvor e glória da sua graça, né? Para louvor e glória da sua graça, ou para louvor da sua glória, aquele ao qual devemos adorar, está identificado na expressão Deus é Pai de seu e Jesus Cristo, uma clara referência à Santíssima Trindade com ênfase na natureza divina de Jesus, seu Filho, né? Então nós vamos entrar aqui agora as bênçãos espirituais, né? Obviamente que as bênçãos espirituais são, né, espirituais, e as não materiais nós vamos citando aqui, tá? As duas aqui, tá bom? Então eu vou ler aqui o texto da revista e vou fazer aqui as anotações aqui. Bom, obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provavelmente dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Éfesos, né? Efésios 1 e 3 a 14. Tais como: Deus nos elegeu para sermos santos, predestinou para sermos filhos, nos fez agradáveis para si, reuniu-me por meio do sangue de Cristo, acolheu por uma sua vontade redentora, revelou-nos a palavra da verdade, selou-nos com o Espírito Santo da promessa, ainda garantiu a validade da promessa. Tais bênçãos provêm de Deus e planejou a redenção. O Filho que realizou é do Espírito Santo, que garante essas bênçãos, nos conduz a exclamar, como Paulo fala: bendito seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho aqui anotado Deuteronômio 28 e 2, né, para ler, e Isaías, que fala assim: se quiseres e ouvires, comereis o melhor da terra. Então a lição nos fala que temos que ouvir e praticar a palavra do Senhor em nossas vidas, né? Há pessoas que só ouvem a palavra de Deus, há pessoas que só ouvem, mas não praticam a palavra de Deus, né? Nós temos que entender que quando Isaías fala aqui: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor da terra, né? Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto alguém pode correr atrás da bênção, Deus está interessado na fé e obediência, né? Glória a Deus. Então temos aqui também Mateus 6,31. Eu vou ler aqui Mateus 6,31, né, rapidamente. Mateus 6,31. Então diz assim a palavra santa do Senhor: não andeis, pois, inquieto, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou que vestiremos, né? Não podemos andar de qualquer maneira pensando: como será que amanhã, o que eu vou fazer, né? Temos que confiar nas bênçãos espirituais do Senhor, temos que crer no nome do Senhor, glorificado e exaltado no nome santo do Senhor.
né? Quais são as bênçãos espirituais? Né? Uma pergunta, observação. É bom lembrarmos que Jesus Cristo não morreu na cruz para dar casa, carro, empresa, emprego, nada disso. Isto é, até o ímpio pode adquirir isso. Se o ímpio pegar, trabalhar firme, uma promoção, se estudar, ele alcança as benevolências do mundo. Então, não precisa ser evangélico para alcançar essas bênçãos aqui que são materiais. Eu estou deixando bem claro para você que está nos ouvindo, né, nesta manhã, que as bênçãos espirituais são diferentes das bênçãos materiais. As bênçãos materiais, eu posso fazer uma faculdade, eu posso comprar um carro novo, eu posso isso, aquilo, mas não é isso. Isso até o ímpio pode adquirir, é o que eu acabei de falar. Isso através do esforço físico, né, que seja perseverante, alguém que construa uma carreira e faça a sua parte e ela adquiriu todas essas coisas, normal. Agora, Cristo morreu na cruz por você, por mim, para nos salvar. O que? A nossa alma. Estabelecer a nossa comunhão com o Senhor. Né? Por isso que Cristo morreu. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Agora vamos para o tópico 3. Tá? Nós estamos sendo objetivo, tá? Bem sucinto. Não estamos aprofundando, porque essas lições aqui são muito complexas, né? E daria um estudo aqui, no mínimo, 1h30 para 2 horas ou mais, né? Que é um tema bastante específico, né? Não daria para falar aqui em 10 minutos. Nós estamos tentando passar aqui para vocês uma definição, né? Como o pastor mesmo falou, me lembrei agora aqui, ó. Qual o objetivo específico que nós temos aqui? Ó, refletir, né, a respeito da nossa posição em Cristo. Evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica nesse mundo. Explicar que o Espírito Santo desempenha um importante papel no plano da salvação, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui no tópico 3, né, nós vamos dar sequência aqui. Logo mais nosso irmão Edmilson estará dando a segunda parte aqui, que fala de uma vida cristocêntrica neste mundo. Bom, a nova condição. A expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual, a partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário. Relaciona-se ainda que, com a nossa experiência de conversão a Ele, essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo, isto é, o oposto da vida antiga, né, em Adão, escravizada pelo pecado. Desse modo não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz. Portanto, nossa posição é caracterizada pela salvação em Cristo, e por isso desfrutamos de todos os benefícios advindos dessa redenção. Bom, eu coloquei aqui, né, e da seguinte maneira, né? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, nos diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, né? Nós, antigamente, não tínhamos capacidade, não éramos dignos de entrar na igreja, não éramos dignos de ser chamados de filho de Deus, mas o Senhor fez uma nova criatura, né? Fez filhos de Deus. Aqui. Em Filipenses capítulo 3, versículo 13, nos diz assim a parte B: esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as coisas adiante de mim. Aqui, eu vou fazer uma parábola aqui, vamos dizer assim, eu já até mencionei isso aqui várias vezes, o pastor Guinaldo, irmão Edmilson, que o carro tem aquele vidro, né, grande, né? De vez em quando, você e eu temos que olhar o retrovisor, dar uma olhada no retrovisor, o que você era no passado, como você foi no passado, como nós éramos antigamente. De vez em quando nós temos que lembrar quem já fomos. Mas as bem-aventuranças, olha que coisa boa. Não podemos esquecer, né, do exemplo do automóvel que eu acabei de falar, né? Porque nós focamos no alvo à frente, porque coisas maiores e melhores estão por vir do que ficou para trás. Então nós temos que olhar para Cristo. Você tem que olhar para Cristo. Aleluia. Se nós estamos vivos, é sinal de duas coisas. Sim, que Deus ainda tem um propósito na minha vida
né? Através da minha vida, através da sua vida, Deus tem um propósito. Então nós temos que olhar para frente, amém? Essa é a minha parte aqui, nós vamos dar sequência agora com o nosso irmão Edmilson. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vou falar do tópico 2, grande subtópico 2, que diz assim: uma vida cristocêntrica neste mundo. Ou seja, a vida cristocêntrica é a vida que nós devemos viver em Cristo, viver segundo o que Cristo quer das nossas vidas. A síntese do tópico 2 diz assim: os decretos eternos planejados por Deus e executados por Cristo incluem a salvação dos pecadores e a restauração de todas as coisas. O primeiro tópico diz assim: a revelação do mistério da salvação. Um mistério, nós estamos falando de um mistério. Esse mistério é o que nós vamos relatar agora. Em Efésios 1 e 9, nós temos que ler para podermos prosseguir. Diz assim: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo. Esse versículo, irmãos, sinaliza a revelação da verdade, uma verdade oculta aos santos, oculta e só Deus pode revelar-nos. E o que acontece é o seguinte: no próximo versículo que eu vou ler, ele vai dizer algo a mais sobre esse mistério, que é o Colossenses 1 e 26, que diz assim: um mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos santos. Que mistério é esse? Qual é esse mistério? Essa verdade diz respeito a um decreto eterno de Deus. O Deus planejou todas as coisas por sua soberana vontade, com o propósito de salvar todos os pecadores. Não é somente uns, não, ou aqueles a quem nós imaginamos que foram separados. Não, Deus tem um propósito, um plano de salvar a todos. Ele fez esse plano. Então nós temos aqui um versículo chave da Bíblia, que é em João 3,16, que nos diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pronto, o mistério foi revelado por Deus. Revelado em quê? Em Cristo Jesus. Cristo é aquele que é a revelação de Deus para nós. Ele morreu por todos, não foi por uma parte ou por uma parte eleita. Ele morreu por todos. Vejamos, irmãos, também que esse mistério foi planejado por quem? Deus planejou e revelou esse mistério a nós. Nós vemos que a vontade divina foi revelada segundo o beneplácito de Deus, segundo o seu Espírito Santo a nós na terra. Ele revelou-se, isto é, de acordo com o seu amor. Nós vemos aqui em Romanos 9 e 16 que diz assim: assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. E Romanos 11, 22 nos diz assim: considera, pois, a bondade e severidade de Deus para com todos os que caíram. Severidade, mas para contigo a benignidade. Se permanecerdes na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. Ou seja, se você não permanecer na benignidade de Deus, você será cortado. Ou seja, nós temos ainda uma escolha. Esse versículo, Romanos 11, 22, diz que nós devemos andar no caminho. Nós temos dois caminhos, um para cima e um para baixo. Esse para baixo é o que conduz ao inferno. Nós temos alguns versículos na Bíblia que falam sobre esse caminho.
Provérbios 15, 24 diz assim: para o entendido, o caminho da vida leva para cima, para que não se desvie do inferno que está embaixo. Em Salmos 1 e 6 diz assim: porque o Senhor conhece o caminho do justo, e o caminho dos ímpios perecerá. Ou seja, se você for ímpio, perecerá. E a salvação foi revelada. É Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que revelou-nos a salvação. Nós temos alguns outros versículos que diz respeito a esse caminho, que é um para cima e outro para baixo. Para baixo conduz ao inferno, para cima conduz aos céus. Esse é um plano feito por Deus. Esse plano nós estamos falando sucintamente. Nós estamos buscando trazer uma verdade bíblica rapidamente. Então nós temos um plano a que Deus executou e o Espírito Santo de Deus agiu e revelou a nós. Ou seja, ele foi revelado e faltava o quê? Faltava a execução, que foi em Cristo posta à nossa disposição. A sua verdade foi executada conforme o seu desígnio, o desígnio de Deus, por intermédio de Jesus Cristo, para que o Filho em tudo fosse tido a preeminência. Onde está esse versículo que diz a preeminência está em Cristo? Está exatamente em Colossenses 1 e 18, do 16 até o 20, fala sobre a preeminência de Cristo. E o 18, que é o versículo chave, que está na nossa lição, nós estamos falando bem rapidamente, para não perdermos tempo, diz assim, Colossenses 1 e 18, e ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Ou seja, Deus planejou a nossa salvação, a salvação de todos. O Espírito Santo é aquele a quem Deus revelou. Deus revelou através do seu Espírito e Jesus Cristo executou a sua obra. Isso é coisa linda, muito bom. O tópico 2, o próximo tópico diz assim, a plenitude dos tempos. Quando esse plano divino irá convergir e para onde ele vai? Esse plano de Deus, que é o tópico 2, que é a plenitude dos tempos, Paulo revela em Efésios que o plano divino é fazer convergir até Cristo todas as coisas. Efésios 1 e 10 é um versículo um pouco complexo. Nós vamos tentar explicar esse versículo para que chegamos a alguma conclusão. O versículo 1 e 10 diz assim, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. É um versículo um pouquinho complexo. Nós temos que entender esse versículo lendo alguns versículos. Esses versículos falam de Cristo, fala do Criador. Tudo foi criado por quem? Por Cristo, e nele subsiste. Nós vemos que em João 1 e o verso 1 fala que no princípio era o verbo. Quem era esse verbo? Era Cristo. No verso 2 de João 1 e 2 diz assim, ele estava no princípio com Deus, também Cristo. João 1, 3 diz que ele, e sem ele nada se foi feito ou se faz. Sem Cristo nada foi feito e nada se faz. A seguir nós temos um versículo em Hebreus 1 e 2, a quem constitui herdeiro de tudo. Quem é o herdeiro de tudo? Cristo se faz o herdeiro de tudo e constituiu-se em Cristo em nossas vidas. Viver, nós devemos agradar a Cristo, porque se nós temos todas essas exposições, tudo é feito em Cristo. Desde o início ele estava com Deus e até hoje ele está conosco.
através do seu sacrifício vivo, então nós devemos agradar a esse Cristo. Por quê? Porque Ele é tudo em nossas vidas. Nós vemos em Hebreus 3 que Ele é a palavra e por si só a purificação. Diz que Ele é o Cristo que foi entregue. Implica nisso tudo que Deus, Cristo, dizer que Ele é o Senhor de todo o universo. A glória é para com Cristo. Devemos estar submissos à sua autoridade e à soberania de Cristo. Nós vemos aqui que existiu uma ruptura, que foi lá no Jardim do Éden. E esse plano que foi feito por Deus foi para resgatar-nos dessa ruptura. A ruptura que estava em Adão. E Deus, através de Jesus Cristo, restaura completamente em Cristo. Restaura o quê? Restaura a comunhão com Ele. Nós perdemos a comunhão com Deus. E através do plano da salvação em Cristo, nós fomos restaurados. Ou seja, aquele a quem aceitou a sua verdade. Se nós aceitarmos a Cristo, você vai ser restaurado nele. Nós temos aqui um versículo em 2 Coríntios 10 e 5 que diz assim: destruindo os conselhos de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levantando o cativo do todo entendimento à obediência em Cristo. Tudo que Cristo fez é bom, o seu sacrifício é bom. Em Efésios 1 e 21, fala, como já falei, sobre a cabeça da igreja. A cabeça da igreja. Em Efésios 1 e 21 diz assim: acima de todos os principados e poder e potestades, o domínio de todo o nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Em Efésios 1 e 22, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu a cabeça da igreja. E Efésios 1 e 23, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Está falando de quem? De Cristo, o plano perfeito. Aqui foi revelado. A dispensação e a administração da plenitude do tempo, que foi falado em Efésios 1 e 10, que tudo isso, desde o início, desde o princípio onde era o verbo, até agora, a Cristo, a cabeça da igreja, fala do quê? Fala de Efésios 1 e 10. É para entendermos o que é Efésios 1 e 10. Efésios 1 e 10, vou repetir. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Agora nós entendemos o que é a plenitude dos tempos. Ou seja, desde o princípio do verbo, lá em Cristo Jesus, até a sua entrega em Cristo e a nossa vida hoje, a igreja em Cristo. Ou seja, nós estamos vivendo em Cristo e a dispensação da plenitude dos tempos. Que tempo é esse? Faltou falar desse tempo. Esse tempo nada mais é que um tempo definido na Bíblia como tempo kairos. Não é um tempo normal, nosso tempo. É o tempo de Deus. É o tempo que não é o Cronos. O Cronos é o tempo do relógio, aquele que nós contamos. É o tempo Cronos. É o tempo que Deus determina todos esses tempos. E aí nós podemos concluir essa parte em Atos 1 e 7, que diz assim: e disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu
pelo seu próprio poder. Esse tempo é de Deus, por isso ele é Kairos. Tem um versículo na Bíblia que diz que um tempo é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, né? Então é bem isso que nós devemos definir. Ou 2 dias para Deus. Deus define o tempo dele. O tempo dele é diferente do nosso tempo. Por que todas essas coisas? Para glorificar a Deus. Nós fomos criados para glorificar ao Pai, para glorificar ao Filho na pessoa de Deus. Cristo está em Deus e Deus está em Cristo. Ele nos fez co-participante desse plano da salvação. E esse louvor é o tópico 3, louvor da sua glória. Tudo que fizermos é para a glória de Cristo, louvor da sua glória. O apóstolo Paulo, ele fala que as bênçãos são destinadas aos crentes. Naquela época, ele estava falando dos judeus e dos gentios, ou seja, de ambos. Quando ele diz no versículo 1 de Efésios, e no versículo, para ser mais exato, no versículo 12 de Efésios, capítulo 1, diz assim: com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Nós quem? Quando ele está falando isso, ele está falando do povo judeu. Em Efésios 13, em Efésios capítulo 1, verso 13, diz assim: em quem também nós estais, depois de que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o espírito da promessa. Quando ele fala vós, esse vós são os gentios. Quando fala em gentios, esses gentios estão nos alcançando. Nós somos gentios também. Então, quando Cristo morreu na cruz, ele morreu por nós. E ele nos alcançou. E fomos selados. Quando fomos selados? Exatamente quando levantamos as nossas mãos, aceitando essa verdade eterna. Ou seja, todos foram chamados. O plano de Deus foi para todos. Mas nem todos aceitam. Nem todos querem Cristo na sua vida. E aí, aqueles que aceitam a Cristo são selados pelo Espírito da promessa. Que promessa é essa? É o próprio Cristo. A promessa em nossas vidas. Ele ratifica igualmente o propósito da eleição. Não é o outro senão para glorificar a Deus. Qual que é o propósito? O propósito de nós estarmos aqui